Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, nossa última aula de morfologia, mas veja só, isso não quer dizer que nós não vamos lidar mais com morfologia, tá ok? É apenas nessa sequência de morfologia a última aula de interjeição, né? Que está aí na página 61 de vocês. Pessoal, interjeição nem é algo que se questiona em concursos públicos, tá ok? Os concursos em geral, as bancas preferem outras classes gramaticais aí para interrogar os alunos, mas é importante conhecer, né? Interjeição é uma palavra ou expressão que é utilizada para demonstrar, então, os sentimentos, as emoções que estamos sentindo. Antes de entrar aqui em interjeição, vamos rodar aí a nossa memorização, porque é importante repassarmos várias vezes para nos acostumarmos a ela, não é isso? Roda aí então. Vamos para as nossas memorizações, não é, pessoal? Apostila em mão, acompanhe aqui a memorização que nós vamos fazer de forma que você possa pegar toda a sequência e toda a aula repassando uma nova memorização. Vamos lá então? Primeira memorização, substantivo é coisa. Substantivo, coisa. Adjetivo, qualidade, característica. Adjetivo, qualidade, característica. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Indefinido, uma, uns, umas. Vão acompanhando aí. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes, palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais, nós temos também os oblíquos, os átonos e os tônicos. Vamos ver os átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronome oblíquo átono, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes de tratamento, você, vossa senhoria, vossa excelência. É só memorização, né, pessoal? Há vários outros pronomes de tratamento. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes demonstrativos, este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. São exemplos. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer.
Depois vimos pronomes interrogativos: quem, que, qual, quanto. Interrogativos: quem, que, qual, quanto. São também os exclamativos, esse quem, que, qual, quanto. São os mesmos. Pronomes relativos: o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Pronomes relativos: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Numerais, né, pessoal? Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário. Formas nominais do verbo aí na tela para vocês: infinitivo, gerúndio, particípio. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio, particípio. Modo indicativo, o pessoal indica fatos, coisas certas de acontecer, né? Modo indicativo, fatos, coisas certas de acontecer. Modo subjuntivo indica hipóteses, o que se espera que aconteça. Subjuntivo, hipóteses. Verbo no imperativo indica ordem, conselho, sugestão. Imperativo, ordem, conselho, sugestão. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito, que chamamos de condicional. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Uma memorização para o futuro do subjuntivo do verbo ver e do verbo vir. O verbo ver no futuro do subjuntivo fica vir. E o verbo vir vira vier. Então, ver vira vir. Vir vira vier. Futuro do subjuntivo, pessoal. Verbo ver fica vir. Verbo vir fica vier. Advérbios, pessoal, de modo, bem, mal, mente, os advérbios terminados em mente, né? Advérbios de modo, bem, mal e os terminados em mente. De lugar: aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. De lugar: aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. Advérbio de tempo: ontem, hoje, amanhã. Advérbio de tempo: ontem, hoje, amanhã. De intensidade: muito, pouco, bastante, demais. Intensidade: muito, pouco, bastante, demais. Negação: não. Negação: não. De afirmação: sim. Afirmação: sim. Dúvida: talvez. Dúvida: talvez. Condição: se. Condição: se. Ou condicional, né? Se. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Acompanhe na tela. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Preposição, mais uma vez: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, traz. É isso, né, pessoal? Vamos evoluindo aí. Conjunções coordenativas: aditiva, e, alternativa, ou, adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Explicativa: porque, pois. Explicativa: porque, pois. Conclusiva: logo, portanto. Conclusiva: logo, portanto. Conjunções subordinativas: a última memorização aqui da morfologia, do grupo de morfologia. Integrante: que se. Conjunção subordinativa integrante: que se. Causal: porque. Comparativa: como. Concessiva: tá aí na tela, embora, apesar de que, se bem que. Condicional: se. Condicional: se. Conformativa: conforme. Conformativa: conforme. Consecutiva:
tal que, tão que, tamanho que. Consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. Temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Final, para que, a fim de que. Final, para que, a fim de que. Muito bem, de volta. Então, intervenção, como eu disse, é uma expressão, veja, não é apenas uma palavra, pode ser uma frase inteira que exprima uma dor, um sentimento, uma emoção, né? Então, veja só, quando eu digo assim, ai, se eu sentir uma dor, essa palavrinha ai é uma interjeição. Se eu estou surpreso e eu falo, Nossa Senhora, misericórdia, isso também é uma interjeição. Se eu falo, que tristeza, estou exprimindo uma emoção, é uma interjeição também. Temos muitas interjeições, né? Exprimindo alegria, tá aí na tela para vocês, alegria, animação, aplauso, desejo, dor, espanto, né? Impaciência. Aqui está escrito invoação, mas é invocação, né, pessoal? Corrijam aí na apostila de vocês. Silêncio, né? Terror, etc. Tudo bem, então? Nenhuma novidade com a interjeição. Claro que nós também temos locuções interjectivas, assim como temos locuções adjetivas, adverbiais, locuções verbais, né? Tantas locuções que são expressões que têm o mesmo valor daquela classe gramatical correspondente. Então, as locuções interjectivas são aquilo que eu mencionei como sendo uma frase inteira, muitas vezes. Quando eu falo, ai de mim, Nossa Senhora, olha, ora bolas, valha-me Deus, Deus me livre, Deus me ajude, Deus me acuda. Enfim, são todas interjeições. Certo, então? Vamos treinar agora todas as classes gramaticais aqui neste texto do Olegário Mariano, O Enterro da Cigarra. Tá aí para vocês. Vocês devem pausar o vídeo, fazer a classificação morfológica dessas palavras, depois voltar aqui comigo e aí nós vamos classificar todas. Tá certo, então? É isso, até daqui a pouco. Muito bem, de volta, fizeram aí? Já classificaram? Dá um certo trabalho, hein, pessoal? A aula que aqui às vezes fica de 15, 20, 30 minutos, pode durar 1 hora e meia ou mais aí para você. Isso é que é estudar, né? Você participando, você interagindo aí com a aula, tá ok? Muito bem, então vamos lá, enterro da cigarra. Pessoal, quando nós falamos enterro, vou pegar uma canetinha aqui, tá? Enterro, o enterro da cigarra, da cigarra, né? A palavra enterro é um substantivo, evidentemente. Tá muito grossa a linha aqui, deixa eu afinar ela, tá? Pronto, enterro é um substantivo, né, pessoal? É uma coisa, né? O ato de enterrar é um substantivo abstrato. Agora, a cerimônia em si lá que acontece... Desculpem, pessoal, que quando a gente usa aqui, às vezes no próprio Word, vai aparecendo essas mensagens aí. Muito bem, né, pessoal? Vamos aí, então, começar a classificação. Enterro é um substantivo, normalmente um substantivo abstrato, quando ele é o ato de enterrar. Agora, se ele for a cerimônia em si, aí é um substantivo concreto, tá? O é artigo, né, definido, né, pessoal? Feminino, não, masculino, singular. Enterro substantivo, da é uma preposição, correto? Preposição de mais o artigo definido a, né? De mais a da. Cigarra é um substantivo, tá certo? Muito bem. Até aí acho nenhuma novidade, a não ser talvez a questão do substantivo concreto ou abstrato a que o enterro pode se referir. Aqui, pessoal, o enterro da cigarra, ele quer dizer o féretro, né? Ou seja, toda aquela cerimônia. Então, está mais para substantivo concreto. As
É um artigo, né, pessoal? Artigo definido feminino plural. Eu não vou escrever feminino plural, mas está evidente aqui, né, que é feminino e plural. Formigas, né? Formiga é um substantivo, né, pessoal? Não é uma coisa? Às vezes até pica, né? Levavam. Levavam é verbo. Ó, lembra o seguinte, hein? Eu vou até anotar aqui, porque toda vez que se trata de verbo eu quero saber, né? Que verbo você deve anotar? De que verbo se trata? Ok? Pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural? Que tempo que este verbo está empregado? E qual o modo do verbo, tá? Então vamos lá. Levavam. É o verbo levar. Eu não vou nem escrever aqui, vocês podem escrever. Verbo levar. Ele está na terceira, ó. Levavam. Terceira pessoa. Eu vou até escrever aqui, ó. O verbo é o verbo levar. Ele está na terceira pessoa do plural. As formigas, elas levavam. O tempo é passado, não é no presente que elas levam, elas levavam. Então é o pretérito, né? Pretérito. Agora vamos ver, perfeito e imperfeito ou mais que perfeito? Pretérito imperfeito, porque termina em ava, né? Ou ia, pretérito imperfeito. O modo é indicativo. Então, verbo levar, terceira pessoa do plural, pretérito imperfeito, modo indicativo. Levavam na. Levavam na. Bem, pessoal, aqui, ó, nesse caso, esse N é apenas um N fonético. Ele surge devido a esta questão da terminação do verbo. Levavam, é um ditongo, né? E ele é nasal, então ele obriga a presença desse A, desse N junto ao A. Mas a gente não classifica um N. O que deve ser classificado é isso aqui, ó, que é o pronome oblíquo átono. Lembra? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Chovia, ó, é verbo, né? Que verbo? Chover. Chovia é terceira pessoa, mas é singular, né? O tempo também é pretérito imperfeito, quando termina em ava ou ia, e o modo também é indicativo. Verbo chover, terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito, modo indicativo. É um jeito bem legal, né, pessoal, da gente aprender aí as classes morfológicas, não é? Eu acredito realmente nisso. E eu vejo os alunos que ficam realmente contentes em perceber que é possível classificar e que fazendo assim, treinando dessa maneira, o conhecimento realmente se torna conhecimento, não apenas uma informação que vem e passa, não é? Era, pessoal, é verbo, né? Nesse caso aqui é o verbo ser. Ele está na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. O tempo é o mesmo, viu? Pretérito imperfeito. Mas por que não termina em ava nem em ia, como eu sempre falo? Porque o verbo ser é um verbo anômalo, né? Então ele tem uma forma particular dos tempos verbais, não apenas do pretérito imperfeito, como é o caso aqui. Ok? Mas é isso. Modo indicativo. O é um artigo, né? Artigo definido, masculino singular. Fim é um substantivo, né? É uma coisa. Triste. Triste outono. Veja, é um adjetivo, né? Ele está adjetivando o substantivo que é outono. Fumarento também é um adjetivo, está adjetivando o outono, dizendo que é um outono fumarento. Perto. Fumarento ele quer dizer que tem neblina, né? Fumaça, tá? Perto é um advérbio, né? Advérbio. Perto, advérbio de lugar. Uma é artigo indefinido. Feminino singular. Ah, pessoal, olha eu me esquecendo aqui. Triste outono fumarento. Tudo isso daqui, ó,
É uma locução interjectiva, então isso é uma interjeição, tá? Tudo isso daqui é uma interjeição. Perto, uma fonte. Fonte é substantivo. Em é uma preposição, lembra? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Suave é um adjetivo do substantivo movimento, né? Então, suave é um adjetivo. Está adjetivando aí, qualificando o substantivo. Cantigas são cantos, é alguma coisa, é um substantivo, né? Canção. De água trêmula. Ó, cantigas de água trêmula está qualificando o substantivo cantiga. Então, uma locução adjetiva. Essa locução é composta de uma preposição de, um um substantivo água e um adjetivo trêmula, mas tudo isso é uma locução adjetiva. Carpia, ok? Verbo, é o verbo, pessoal, carpir, que no caso aqui significa chorar, tá? Verbo carpir, terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito também, termina em ia, né? Modo indicativo. Ok, pessoal, tudo bem até aí? Vamos continuar então. Quando, enquanto, logo que, depois que, isso aqui é uma conjunção subordinativa temporal, né? Conjunção subordinativa temporal. Eu é um pronome, né? Pronome pessoal do caso reto, né, pessoal? Eu, tu, ele, eu, ela. A. Pessoal, esse A não é o artigo definido feminino singular, tá? Por que não? Porque o artigo, ele serve geralmente para definir o substantivo. E aqui, ele está junto a um verbo. Quando está junto a um verbo, eu conhecia, eu a conheci, é um pronome, né? Ele está substituindo aí uma pessoa, quando eu a conheci, né? Pode ser, nesse caso aqui, quando eu a conheci, ela trazia na voz um triste e doloroso acento. Quem? Esse A aqui, ó, remete à cigarra, né? A cigarra, eu conheci a cigarra, eu a conheci. Então é um pronome oblíquo átono, meteoalece. Conheci. Veja, aqui é o verbo. O verbo é conhecer, né, pessoal? Verbo conhecer. Eu conheci. Então, ele está na primeira pessoa do singular, certo? O tempo é o pretérito perfeito. Não é conhecia, é conheci. Acabada, ação iniciada e acabada, pretérito perfeito. O modo é indicativo. Ela trazia. Quem trazia era ela. Então, é um pronome pessoal do caso reto, né? Trazia, agora sim, ó. O verbo aqui é trazer. Trazia já é a terceira pessoa do singular. Ela trazia. O pretérito aqui já não é perfeito mais, é o imperfeito. Termina em ava ou ia, né? E o modo continua sendo indicativo. Na voz. Ó, na voz é em algum lugar. Isso daqui é uma locução, pessoal, adverbial. Funciona, trazia lá, na voz. Ela é composta de uma preposição em, mais o artigo definido feminino a, mais o substantivo voz. Mas o que eu queria aqui é que vocês classificassem a expressão na voz, tá? Um triste e doloroso acento. É um artigo indefinido, né? Artigo indefinido, masculino singular. Triste e doloroso são adjetivos que estão, então aqui adjetivo e aqui adjetivo, que estão qualificando aqui o substantivo acento, né? Ok? O acento é uma entoação, entonação na voz, certo? A palavra acento também pode significar sotaque, um sotaque doloroso, triste, né? E olha o E. Aquelas palavrinhas que conectam palavras de mesma classe gramatical,
dois adjetivos, se chamam conjunções. Nesse caso, é uma conjunção coordenativa aditiva, ela une. Então, conjunção coordenativa aditiva. Nós temos a aditiva e, a alternativa ou, a adversativa mas, porém, contudo, né? Temos a conclusiva, temos a explicativa. Era, olha aí, a gente já viu isso aqui, né? Que é o verbo ser. Ele está na terceira pessoa do singular. O pretérito é imperfeito. O verbo ser é um anômalo, né? Ele tem uma forma própria. O modo é indicativo. Era a cigarra. A é um artigo, né? Artigo definido feminino singular. Cigarra é um substantivo, é uma coisa. Cigarra de maior talento, tudo isso aqui é uma locução adjetiva. Está qualificando a cigarra. Ele quer dizer assim, a cigarra de maior talento, ele quer dizer cigarra talentosíssima. Ou seja, o superlativo aí do adjetivo talentosa. Mas é uma locução, então, adjetiva, tá? Mais é um advérbio, né? Advérbio de intensidade. Os advérbios, né, são palavras que se ligam a verbo, adjetivos e a advérbio. É uma das memorizações nossas, né? Aqui, ele está ligado ao adjetivo cantadeira. Está intensificando o adjetivo cantadeira. Desta é preposição de mais o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Mais cantadeira desta freguesia. Então, freguesia é um substantivo, né? É uma coisa. Passa. Pessoal, verbo, né? Verbo passar. Passa o cortejo, é ele. Então tá na terceira pessoa do singular. Eu passo, tu passas, ele passa. Presente do modo indicativo. O é um artigo definido, masculino singular. O cortejo é o substantivo, né? Que é o enterro. Entre é uma preposição, certo? A ante após até, com, contra, de, desde, em, entre, preposição. Árvores é substantivo. E amigas é adjetivo. Tá adjetivando aí a palavra árvores, tá certo? Muito bem. Continuando aí. Que tristeza nas folhas. Tudo isso ele está exprimindo o seu sentimento aqui também. Então, aqui é uma locução interjectiva. Aqui também uma locução interjectiva. Professor, o que é isso? Eu não lembro mais. É uma interjeição, ok? Que alegria nos olhos das formigas. Aqui também é uma oração que exprime o sentimento, né? Que alegria nos olhos. Aqui também é uma oração, né? É uma oração que funciona como se fosse uma interjeição, tá? Mas a gente vai analisar, né? É um pronome, é um pronome exclamativo. Alegria é um substantivo. Nos olhos é em algum lugar, então é uma locução adverbial. Das é preposição de, né? Mais o artigo definido feminino plural as. E formigas é substantivo, ok? Pobre cigarra, aqui também uma locução interjectiva. É uma interjeição. Pobre é um adjetivo e cigarra um substantivo. Quando
Lembra as conjunções? Aqui é uma conjunção subordinativa temporal. Quais são as temporais? Quando, enquanto, logo que, depois que, assim que, enquanto, né? T é um pronome oblíquo átono, me, te ou alc. Levavam. A gente classificou essa palavrinha, o verbo, lá no comecinho aqui, né, desse poema. É o verbo levar, terceira pessoa do plural, pretérito imperfeito do modo indicativo. Enquanto também é uma conjunção subordinativa temporal, o T a gente classificou aqui um pronome oblíquo átono, chorava. Verbo chorar, terceira pessoa do singular, está no pretérito imperfeito, né? Termina em ava, do modo indicativo. A é um artigo definido e natureza um substantivo, tá? Continuando aí, ó, tem mais aqui um pouquinho que ficou para trás, aqui ficou na próxima página. Tuas é um pronome possessivo. Irmãs é um substantivo. E é uma conjunção coordenativa, né, pessoal? Não subordinativa. Coordenativa aditiva. Tua é um pronome possessivo. Mãe é um substantivo e cantavam, a gente classificou agora há pouco, é o verbo cantar, terceira pessoa do plural, pretérito imperfeito, termina em ava, do modo indicativo, tá certo? Muito bem, né, pessoal? Aqui, olha, na apostila de vocês vem o modo imperativo, né? Mas a gente já trabalhou isso lá na página de verbo. Com isso, a gente termina o módulo de morfologia, mas sem pôr fim ao nosso estudo, tá? Por quê? Porque nós vamos continuar lidando com essas classes gramaticais de qualquer forma, acrescentando aí o nosso conhecimento. Eu fico por aqui, muito bom estar aqui com vocês, treinarmos juntos, né? Descobrirmos juntos mais sobre a gramática da língua portuguesa, passo a passo, né? Entendendo e dominando cada vez mais. Meu abraço aqui para vocês, bons estudos, estudem! Tchau, tchau, pessoal. Ó, a plataforma possui lá uma forma de você deixar questionamentos, se você tiver, deixe, tá? E a gente vai comentar com você e responde através de vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.